Quando tudo parece perdido, muitas pessoas fazem a mesma coisa. Tentam correr mais rápido, gritar mais alto, provar mais uma vez que ainda são capazes. Outras simplesmente se escondem, não para se salvar, mas porque o corpo e a alma não aguentam o movimento. Elias fez as duas coisas. Ele correu, fugiu e depois se recolheu num lugar escuro do deserto. E foi nesse lugar, no limite do esgotamento, que Deus começou um processo que podemos aprender a repetir hoje. Esta é a técnica de Elias. Passos simples, bíblicos e práticos, que não prometem uma cura instantânea, mas oferecem alívio, direção e a chance de reencontrar a paz quando parece que tudo está perdido. Se este tema tem tocado seu coração, curta e salve este vídeo. Eu vou explicar passo a passo como aplicar essa técnica na sua vida. Você pode estar me ouvindo agora e sentindo um peso que não se solta. A ansiedade aparece de maneiras diferentes, preocupação que não descansa, sono interrompido, um nó que aperta no peito sempre que pensa no futuro, irritação com as pessoas mais próximas, medo de falhar ou de não ser suficiente. Às vezes vem depois de uma grande batalha vencida, aquele trabalho difícil, um conflito na família, um ministério que parecia prosperar e, surpreendentemente, a vitória traz consigo um vácuo. E agora? Elias conhecia esse vazio. Ele havia enfrentado profetas falsos, experimentado sinais poderosos, e mesmo assim, diante da ameaça, ele sentiu que não tinha forças. A reação humana à ansiedade muitas vezes é a fuga, sair do campo de batalha, procurar um esconderijo, tentar sumir até que o coração volte ao normal. Só que a fuga pode agravar o esgotamento se não houver cuidado. Quando a sua respiração fica curta e a alma se retira para um canto, o que mais costuma acontecer? Você perde perspectiva, pequenas coisas viram montanhas, relacionamentos que antes sustentavam começam a sugar, e aquela voz interna que antes incentivava, agora acusa. Precisamos nomear isso sem culpa. A ansiedade é real, e a reação dela também. Negá-la ou minimizar não ajuda. Confessar que você está cansado, que a mão treme, que a fé parece frágil, isso é um primeiro passo de coragem, e Elias nos mostra como dar esse passo sem vergonha. Agora, olhe com calma para o que aconteceu em 1 Reis 19. Depois de enfrentar os profetas de Baal e sair vitorioso, Elias ouviu que Jezabel ia procurá-lo para matá-lo. Com medo, ele fugiu para o deserto, e exausto pediu a Deus que lhe tirasse a vida. 1 Reis 19, 4. Ele não fez isso num surto de imaturidade espiritual. Ele estava fisicamente drenado, emocionalmente sobrecarregado e isolado. Um anjo trouxe alimento e água, e Elias dormiu. Esse cuidado prático, comer e descansar, é apresentado no texto como a primeira intervenção divina. Mais adiante, Deus aparece não em vento, nem em terremoto, nem em fogo, mas numa voz mansa e suave. 1 Reis 19, 11 e 13. Esse detalhe é crucial. A presença consoladora de Deus não foi um espetáculo arrebatador, mas um sussurro que reorientou a vida de Elias. A sequência é simples e reveladora. Exaustão humana, provisão prática, silêncio, voz de Deus, nova direção. Ao contarmos essa história, não estamos transformando Elias num modelo infalível ou numa técnica mágica que funciona sempre sem esforço. Ele era humano, como nós, sujeito a medo e cansaço. Mas o que ele recebeu no deserto contém princípios que podemos reaplicar hoje, de modo prático e sensato. Eu quero propor a você, a partir dessa narrativa, uma sequência de passos, uma técnica que ajude a regular a ansiedade quando tudo parece perdido. Não é um esquema para evitar terapia quando necessário, nem uma solução que elimina transtornos graves. É um roteiro espiritual e prático que funciona como socorro imediato e como base para reconstruir passos mais sólidos. O primeiro componente da técnica de Elias é nomear o que você sente. Elias não fingiu força. Sua oração de desespero foi honesta e direta. Chamamos isso de confissão de angústia. Admitir diante de Deus e de si mesmo que a ansiedade existe. Essa atitude tira o fardo da negação e abre a possibilidade de intervenção. Praticamente, isso pode ser feito em voz alta. Diga para Deus: estou abatido, não consigo continuar assim. Se não consegue falar, escreva uma carta, sem filtros, expondo o que pesa. A confissão não é fraqueza, é reconhecimento da realidade e o primeiro ato de esperança, porque ao nomear,
você cria um ponto de contato com a graça. Há poder em colocar a dor em palavras. Quando você confessa, consegue também ver padrões. Que situações, que relações, que expectativas estão alimentando essa ansiedade? Talvez seja uma cobrança interna, uma rotina insustentável, um relacionamento que constantemente suga a sua calma. Anotar esses gatilhos ajuda a clarificar o que precisa ser tratado. Importante, esse exercício não substitui a avaliação profissional quando a ansiedade é intensa ou compromete seu funcionamento. Se você estiver enfrentando crises de pânico, pensamentos suicidas ou incapacidade para realizar tarefas diárias, procure suporte clínico junto a profissionais de saúde mental. Nomear não é tudo, mas é o primeiro passo que prepara para os outros. O segundo componente é o cuidado do corpo. Comer, dormir, recuperar forças. No texto bíblico, o anjo não falou sobre estratégias cognitivas. O anjo trouxe um pão e um jarro de água e pediu que Elias comesse e descansasse. Isso nos mostra que Deus pode agir através de coisas muito práticas. Quando a ansiedade domina, o corpo paga o preço. Apetite irregular, sono quebrado, tensão muscular. Responder com cuidado básico ao corpo não é luxo espiritual, é necessidade. Simples ações como fazer uma refeição equilibrada, permitir-se um período de sono sem culpas, caminhar ao ar livre, diminuir estimulantes como cafeína, podem reduzir a intensidade da ansiedade. Pense nessas medidas como o pão e água que sustentaram Elias. Colocar limites ao ritmo de trabalho é fundamental aqui. Não se trata de uma fuga moral, mas de gestão de recursos, energia, tempo, atenção. Mudar a rotina por alguns dias, dormir mais cedo, reduzir reuniões, delegar tarefas, pode parecer que você está se afastando das responsabilidades, mas muitas vezes é justamente o contrário. Você está preservando sua capacidade de servir com clareza. Lembre-se de que a produtividade de ontem não garante a saúde de hoje. Cuidar do corpo é também uma prática espiritual, porque honramos o templo que Deus nos deu. O terceiro componente tem a ver com relações, reavaliar e estabelecer limites. A ansiedade frequentemente se agrava quando estamos cercados por pessoas que constantemente drenam nossa paz. Gente que humilha, manipula, exige além do razoável ou que recusa a responsabilidade por suas ações. A transcrição original que inspirou este roteiro listava tipos de comportamentos que tendem a esgotar: orgulho, insensatez, manipulação, ingratidão, preguiça recorrente, pecado habitual. Não quero transformar isso em um manual de rotulação humana. O objetivo aqui é ajudar você a identificar quando uma relação precisa de limites para proteger sua saúde espiritual e emocional. Estabelecer limites não é abandonar o outro. É um ato de amor que preserva o espaço onde o serviço, a fé e a responsabilidade podem florescer. O limite pode ser uma conversa honesta. Eu te amo, mas não posso assumir essa tarefa em seu lugar. Pode ser um não temporário, recusar convites que sugam sua paz naquele momento. Pode ser também a definição de horários de contato ou a busca de mediação em relacionamentos tóxicos. Faça isso com oração, com clareza e, se possível, com o apoio de uma pessoa de confiança. Lembre-se, sempre que se tratar de alguém em situação de vulnerabilidade, como doença mental grave ou risco de dano, a resposta bíblica é cuidadosa e busca proteger a pessoa, não descartá-la. Nas práticas de limites, há nuances. Alguns merecem intervenção carinhosa para crescer. Outros exigem distanciamento enquanto há risco de dano contínuo. A sabedoria bíblica pede discernimento, e pedir discernimento a Deus é parte da técnica. Ore pedindo clareza sobre como ajudar sem que sua vida seja consumida. Ao mesmo tempo, não se deixe prender pelo sentimento de culpa quando o limite for necessário. Culpabilizar-se não transforma a situação em cura. Agir com sabedoria e compaixão, talvez sim. Ao aplicar esses 3 primeiros passos, nomear a angústia, cuidar do corpo e estabelecer limites, você começa a criar condições internas e externas para algo novo acontecer. O silêncio fértil. Elias, sustentado pelo alimento e pelo sono, não foi imediatamente chamado para a ação.
Ele teve que ficar num lugar tranquilo, esperar e entrar num estado de escuta. Há um tempo para fazer e um tempo para estar. A técnica exige essa pausa deliberada, não para fugir da responsabilidade, mas para permitir que a voz de Deus possa ser percebida. Como praticar esse silêncio de forma concreta? Primeiro, reserve um tempo curto e realista, não uma maratona espiritual, mas um intervalo de 10 a 20 minutos, onde você se afasta das telas, senta em um lugar calmo e decide apenas escutar. Pode ser de manhã ao acordar ou no fim do dia. Feche os olhos, respire devagar e repita um versículo curto que traga calma, como o "Vinde a mim", Mateus 11:28. Use-o como âncora para redirecionar a mente quando pensamentos ansiosos surgirem. Se a mente disparar, gentilmente volte ao ritmo da respiração. Não tente forçar uma experiência espiritual. A disciplina aqui é a disponibilidade, mostrar-se presente diante de Deus e do próprio corpo. Outra prática útil é a escuta bíblica breve. Escolha um texto curto e leia devagar, permitindo que uma palavra ou frase se fixe no coração. Não se apresse em interpretar, deixe que o texto fale em silêncio. A voz mansa de Deus pode não vir como uma sentença imediata, mas muitas vezes ela aparece como uma paz que confirma um pequeno acerto, uma imagem ou uma paz que preenche o peito. A escuta também inclui perceber emoções sem julgamento, ver que o medo existe, acolhê-lo e não se deixar definir por ele. Enquanto você constrói esse espaço interno, prepare-se para a possibilidade de clareza. Em Elias, isso veio como uma reordenação da missão. Deus não o repreendeu pelo medo, mas o instruiu e apontou novos passos. Para você, a confirmação pode não ser grandiosa, muitas vezes será uma sensação simples de direção ou um passo concreto que aparece como natural, telefonar para alguém, dar uma conversa necessária, ajustar uma rotina, pedir ajuda. A técnica não promete respostas espetaculares, ela cria condições para que as respostas cresçam numa alma mais tranquila. Permita-me ilustrar com um exemplo. Imagine Ana, serva fiel numa igreja, que após meses de ministério intenso, começa a perder o interesse e a dormir mal. Ela reconhece que a ansiedade veio depois de uma temporada de sobrecarga. Seguindo a técnica de Elias, ela primeiro confessa seu cansaço com o líder espiritual, depois aceita reduzir seu envolvimento em algumas tarefas e delega. Em seguida, prioriza a pausa alimentar e sono. Ana marca 15 minutos pela manhã para ler um salmo e ficar em silêncio. 3 semanas depois, a pressão diminuiu. Sem sumir de cena, ela recuperou o gosto pelo serviço e percebeu que precisava mudar a forma de atuar. Este exemplo não é uma regra mágica, mas mostra como passos concretos podem produzir mudança. Há, claro, exceções. Nem toda a ansiedade responde a essas medidas simples, e algumas situações exigem intervenção profissional. Se a ansiedade compromete seu sono por muitas semanas, se há pensamentos recorrentes de autodestruição ou se você sente que perde ligação com a realidade cotidiana, procurar um psicólogo, psiquiatra ou serviço de emergência é um ato de responsabilidade e fé. A técnica de Elias não é um substituto para cuidado clínico, é um caminho complementar, espiritual e prático. Enquanto você aplica os 3 primeiros passos, surge uma tensão produtiva. A alma começa a aquietar, mas ainda pode haver uma sensação de incerteza. É justamente nesse limiar que muitas pessoas se precipitam, ou por medo voltam ao automático, ou por pressa tomam decisões sem a confirmação necessária. Elias nos ensina a não pular esse ponto. Ele dormiu, comeu, saiu do limite do desespero e se colocou à escuta. Assim, o passo seguinte da técnica é o silêncio intencional para escutar a voz mansa. Não vou explicar tudo sobre esse movimento agora. Vamos primeiro consolidar o que já vimos, porque a escuta será mais clara quando o corpo está nutrido e o campo relacional protegido. Ao longo desses dias iniciais de prática, mantenha um diário breve. O que você percebe quando confessa? O que muda quando descansa? Como reagem suas relações diante dos limites? Essas notas não são para julgamento, mas para honestidade. Pela prática pastoral, sei que a repetição desses atos, nomear,
Cuidar do corpo, estabelecer limites, cria um ambiente onde o espírito pode respirar. Eles funcionam como preparar o terreno antes de plantar. E a surpresa é que, em geral, a primeira sensação de alívio não é dramática. É uma pequena clareza, uma redução na intensidade das preocupações ou a capacidade de escolher uma resposta em vez de reagir automaticamente. As perguntas que talvez você esteja se fazendo agora são naturais. Como faço para dizer não sem ferir? Como encontrar tempo para descansar quando tudo pede minha atenção? E se a pessoa que drena minha energia for da família? Vamos tratar disso com cuidado aplicado. Dizer não com amor requer limitação clara e linguagem afetuosa. Em vez de acusações, fale de suas necessidades. Eu preciso reduzir meu envolvimento para manter minha saúde. Posso ajudar de outra forma, mas não consigo assumir isso agora. Ferramentas práticas. Combine prazos, proponha alternativas e mantenha consistência. Se for família, busque suporte de conselheiros pastorais ou terapeutas para mediar quando necessário. Quanto ao descanso em meio à sobrecarga, pense em micropausas ao longo do dia. 5 minutos para fechar os olhos e respirar. Uma refeição sentada sem dispositivos. Caminhar ao ar livre por 10 minutos. Esses pequenos investimentos somam e criam resistência. E se a demanda for inadiável, negocie prazos. Não confunda compromisso com escravidão às expectativas alheias. A fé não exige que você se desgaste até o ponto de ruína. Ela pede presença responsável. Neste ponto do caminho, talvez você já tenha feito uma tentativa. Confessou algo, comeu melhor, falou com alguém sobre limites. Pode ter sentido um leve alívio, ou talvez nada tenha mudado ainda. Ambos são normais. O que importa é permanecer no processo com humildade e perseverança. Elias não acordou milagrosamente curado. Ele foi cuidado passo a passo. E é nesse ritmo que a voz mansa de Deus costuma se revelar, não como uma solução instantânea para todas as suas ansiedades, mas como uma presença que confirma, orienta e fortalece. Enquanto caminhamos para onde a voz mansa aparece, há um elemento complementar que merece ser nomeado agora, porque ele influencia a eficácia dos passos: a comunidade. Isolar-se pode parecer tentador quando tudo pesa, mas o isolamento prolongado tende a agravar a ansiedade. Elias recebeu cuidado através de um anjo e depois de orientação divina. Ele não foi chamado para um heroísmo solitário. Para você, identificar uma ou duas pessoas seguras, um amigo fiel, um líder espiritual, um terapeuta, e partilhar o que está fazendo, cria uma rede de sustentação. Comunicar seus limites a alguém também é um ato de responsabilidade. Você não está fugindo sozinho. Está construindo espaço de cura com testemunhas que podem apoiar e aconselhar. Ao mesmo tempo, proteja-se de conselhos que desvalorizem o que você viveu. Tudo bem, supere e pronto, não é útil quando a pessoa está no fundo do poço. Bons conselhos reconhecem a dor e propõem passos concretos. Se a sua rede cotidiana não oferece discernimento, procure grupos pastorais ou profissionais que possam orientar com sabedoria. Hoje, antes de seguirmos adiante, faça um exercício curto e prático comigo. Pare por 1 minuto e respire profundamente 5 vezes. Em seguida, escreva num papel 3 palavras que descrevem como você se sente agora. Não precisa publicar nem mostrar para ninguém, só escreva. Depois, sob cada palavra, risque uma ação pequena que você pode fazer nas próximas 24 horas. Pode ser dormir cedo, ligar para um amigo, dizer não a uma demanda. Essas pequenas decisões são o começo da reordenação que Deus pode operar na sua história. A técnica de Elias começa a funcionar quando você constrói esse ambiente: honestidade, cuidado corporal, limites, silêncio e comunidade. Mas ainda há algo que você precisa entender antes de tomar decisões definitivas sobre missão e ação. Nem toda voz que parece urgente é de Deus. Nem todo empurrão interior precisa se transformar em resolução imediata. Elias teve que aprender a distinguir entre o que era medo e o que era chamado. Esse discernimento acontece no silêncio e na companhia sábia, e será o tema central do próximo segmento, onde vamos nos aprofundar em como ouvir a voz mansa sem confundir impulsos com convicções.
Enquanto isso, mantenha firme os passos iniciais. Eles são o terreno onde a resposta pode nascer. Esse momento de espera, o limiar entre exaustão e reorientação, é delicado. Muitas vezes a voz mansa não chega como uma ordem categórica. Ela vem como um acalanto, uma imagem, uma convicção que se impõe com serenidade. Para que você aprenda a reconhecer isso, proponho técnicas práticas e concretas para distinguir o chamado de Deus do impulso do medo. Não é mágica, é disciplina de coração. Aqui vão passos aplicáveis que você pode testar já hoje. Primeiro, prepare o ambiente para escutar. Escolha um lugar tranquilo, sem pressa, onde você possa ficar por pelo menos 15 minutos. Desligue notificações, coloque o celular em modo silencioso e permita-se o luxo de estar apenas presente. Não precisa de rituais complexos. Pode ser uma cadeira na varanda, o banco de um parque, o banco da igreja no início da manhã. A ideia é reduzir o ruído externo, para que você perceba o ruído interno com mais nitidez. Segundo, entre na escuta com perguntas orientadoras. Em vez de pedir respostas abertas, faça perguntas direcionadas que ajudam a testar os impulsos. O que eu sinto que precisa mudar daqui a 3 dias? Que ação, por menor que seja, me faria se sentir um pouco mais alinhado com anunciar graça em vez de medo? Que passo posso tomar agora que não dependa da aprovação imediata de outros? Essas perguntas estreitam o foco e expõem seu impulso de fuga ou de missão. Escreva as respostas sem autopreservação. Permita que palavras duras venham, porque é melhor ver a sombra com luz do que continuar fingindo que não há sombra. Terceiro, use a regra dos pequenos passos. Qualquer confirmação inicial que vier deve ser testada em pequeno formato. Se sente um chamado para ajustar algo no trabalho, experimente propor uma reunião de 20 minutos para negociar prazos. Se a impressão for de começar um ministério ou projeto, pense num protótipo, um encontro piloto, uma conversa com uma pessoa-chave, um texto curto enviado para alguns amigos. Deus costuma confirmar com portinhas que se abrem, não necessariamente com grandes luzes e trombetas. Ao agir em passos pequenos, você verifica se a paz permanece. A paz que confirma a direção costuma sustentar, não afogar em mais ansiedade. Quarto, verifique os sinais práticos. A voz de Deus tende a produzir frutos de paz, clareza e consistência. Se a inspiração gera mais urgência desordenada, culpa ou empurrões para decisões impulsivas, proceda com cautela. Anote como seu corpo reage. Há alívio ou tensão? Há clareza na conversa com pessoas sábias ou apenas uma defesa interna? A confirmação muitas vezes vem acompanhada de um reencontro com o propósito, de renovada coragem para agir, de uma calmaria que permite tomar decisões sensatas. Quinto, envolva uma ou 2 pessoas de confiança no processo de discernimento. Compartilhe o mínimo necessário para obter perspectiva. Tenho sentido algo sobre X. Quero ouvir tua opinião. Evite painéis de opinião pública com muitas vozes contraditórias. Escolha pessoas que conheçam você, que amem a escritura e que tenham histórico de equilíbrio emocional. Nem todo conselho externo é definitivo. Ele deve servir para testar e temperar sua convicção, não para anulá-la. Sexto, coloque um prazo experimental. Depois de identificar um passo pequeno, combine consigo mesmo e com alguém de confiança um prazo para testar. 7 dias, 14 dias, 30 dias. Ao fim desse período, avalie o que mudou. Isso cria accountability e evita decisões impulsivas tomadas no calor do desespero. A técnica de Elias é, afinal, também um método de provar antes de firmar. Para que isso não fique apenas teórico, quero oferecer perguntas práticas que você pode usar em seu diário de discernimento. Em cada manhã de escuta, anote: 1. Que sensação predominou ao acordar? 2. Qual o menor passo que posso dar hoje para preservar minha paz? 3. Que palavra, imagem ou versículo veio durante a escuta? Ao fim do dia, responda. 4. O que mudou com esse passo? 5. Senti mais pressão ou mais calma? 6. Com quem preciso conversar amanhã? Essas perguntas transformam a escuta numa prática repetível, e a repetição gera maturidade. Agora, vamos voltar à questão das relações que drenam.
Você já aprendeu a importância de limites. Quero aprofundar com modelos de linguagem e com cuidados pastorais para várias situações, no trabalho, na família, no ministério. Essas frases não são scripts frios, são exemplos que você adapta com amor. No trabalho, quando um projeto ou pessoa exige além do razoável, você pode dizer: quero ajudar, mas no momento não consigo assumir esse volume. Posso colaborar de outra forma, propondo X ou adiando Y para a próxima semana. Na família, onde a culpa costuma ser maior, uma linguagem possível é: eu te amo e me importo com você. Preciso cuidar da minha saúde para conseguir te acompanhar. Vamos pensar juntos em alternativas? Em comunidades de fé, onde o serviço é chamado, clareza e humildade andam juntas. Sinto que estou no limite e não quero oferecer algo pela metade. Preciso diminuir meu compromisso por um tempo para servir melhor depois. Sempre que possível, acrescente um quando ou um como. Isso suaviza o limite com oferta de cuidado. Quando a pessoa em questão estiver em situação de vulnerabilidade, não recomendo distanciamento seco. Nessas circunstâncias, mobilize apoio. Convide um cuidador, um líder pastoral, um terapeuta, um serviço social. A compaixão responsável inclui buscar recursos adequados para o outro, não assumir sozinho um peso que pode consumir você. A sabedoria bíblica não nos manda abandonar, mas a sabedoria também ensina a repartir encargos. Gálatas 6:2 e outros textos nos lembram de carregar fardos uns dos outros, mas carregar juntos é diferente de carregar só. Outro ponto que merece atenção é o diálogo interno de culpa. Muitas vezes, ao estabelecer limites, surge uma voz que acusa: você é egoísta, deveria suportar mais por amor, os outros vão sofrer. Reaja com paciência e verdade. Pergunte-se a si: quem se beneficiará mais se eu estiver inteiro para ajudar depois? A culpa não é uma bússola espiritual. Ela é muitas vezes um sintoma de expectativas distorcidas. Pratique uma resposta pastoral consigo mesmo. Eu escolho preservar minha saúde para servir com amor. Isso não é egoísmo, é fidelidade. Se for útil, escreva essa frase e repita-a quando a culpa vier. Agora, suponha que você entrou no silêncio, testou pequenos passos, conversou com alguém de confiança e sentiu uma confirmação suave. O próximo movimento é reordenação prática da missão. Não uma troca de vocação, mas um ajuste de rota. Reordenação significa alinhar tarefas, horários e prioridades com a clareza que emergiu. Faça um plano de 4 colunas. O que interrompe minha paz? Evitar. O que preciso delegar? Transferir. O que devo conservar? Guardar. O pequeno próximo passo? Agir. Esse quadro visual ajuda a transformar intuição em prática. Se a confirmação foi para reduzir atividades, substitua com propósito. Em vez de um vazio, preencha com disciplina de oração, descanso e formação que fortaleçam sua missão futura. Em muitos casos, reordenação também exige prática de perdão, consigo e com outros. Elias não foi repreendido por seu medo, mas recebeu direção. Deus não anula a história humana com uma bronca. Perdoe-se pelas falhas motivadas pelo cansaço. Perdoe também aqueles que contribuíram para a sobrecarga, quando for possível. Perdão não é esquecimento automático, mas é libertar o passado para que você possa caminhar. Caso haja dívidas emocionais sérias, busque aconselhamento para processá-las em segurança. Quero oferecer agora uma segunda ilustração, para tornar isso palpável, sem repetir nomes ou cenários anteriores. Imagine Marco, um homem que liderava uma equipe e recebeu responsabilidades maiores depois de um ano de crescimento. A vitória trouxe novos olhos sobre seu trabalho, elogios, mas também demandas que invadiam seu lar. Ele começou a dormir mal, a discutir com a esposa e a sentir raiva silenciosa sempre que chegava em casa. Seguindo a técnica de Elias, Marco confessou seu cansaço a um amigo de confiança, aceitou reduzir 3 reuniões semanais por um mês e negociou com o chefe prazos mais realistas. Ele passou a reservar 20 minutos de silêncio após o jantar,
leu um salmo curto e anotou um pequeno passo diário para a família. Com isso, sua irritação diminuiu e ele conseguiu retomar a clareza para liderar com mais paciência. Marco não curou tudo de um dia para o outro. Ele viu mudanças pela prática de limites, descanso e escuta. Para manter esse progresso, crie rotinas de proteção. Algumas práticas concretas que eu recomendo. Desligue e-mails 1 hora antes de dormir. Estabeleça um tempo de guarda diário de 10, 15 minutos só para oração e leitura. Defina um dia na semana com pouca agenda para recuperação. Use técnicas simples de higiene do sono, ambiente escuro, sem telas, temperatura agradável e, quando for possível, tenha ao menos um fim de semana por trimestre sem compromissos ministeriais ou profissionais intensos. Essas não são indulgências, são medidas de servidor fiel que entende que a longevidade no serviço depende de cuidados. Também é vital trabalhar as reações físicas da ansiedade em paralelo. Exercícios leves regulares, respiração diafragmática, alimentação equilibrada, reduzir estimulantes. Você pode praticar uma respiração 4-4-6, inspirar 4 tempos, segurar 4, expirar 6. Repetir por 5 ciclos quando sentir o coração acelerado. Não estou oferecendo terapia, mas ferramentas práticas reconhecidas para reduzir a ativação fisiológica. Se a ansiedade persistir num nível que comprometa suas funções diárias, busque avaliação profissional. Pedir ajuda é um ato de coragem e de mordomia do corpo que Deus nos deu. Ao implementar limites, restabelecer sono e praticar escuta, permita-se um período de revisão espiritual. Reúna suas anotações semanais e procure padrões. Que situações ainda apresentam tensão? Que pessoas continuam demandando além do saudável? O que você precisa reajustar? A reavaliação contínua evita que os velhos hábitos voltem sem serem questionados. Pense nisso como manutenção. Um carro precisa de revisão, sua alma também. Há ainda aspectos práticos de comunicação que podem ajudar a evitar conflitos ao estabelecer limites. Use linguagem de primeira pessoa. Comece com eu em vez de você. Exemplo: eu preciso reduzir meu envolvimento, em vez de você está me sobrecarregando. Tenha clareza sobre o que você pode fazer. Ofereça alternativas razoáveis. Evite promessas largas. Prefira acordos claros e com prazo. Ao colocar limites, mantenha gentileza, mas não permita que a gentileza seja confundida com indefinição. A técnica também inclui cultivar sinais interiores de confirmação. Mais paz no corpo, sono mais restaurador, clareza emocional, disponibilidade para servir sem ressentimento. Esses sinais não aparecem necessariamente rápido, costumam vir progressivamente. Documente pequenas vitórias. Uma manhã menos agitada, uma conversa difícil que transcorreu em respeito, uma noite de sono seguida de ânimo. Essas vitórias reforçam a confiança de que o processo funciona. Chegamos então a um componente final, a continuidade em comunidade. A técnica de Elias não é um caminho apenas individual, é uma prática que cresce quando compartilhada com um grupo de suporte. Encontre 2 ou 3 pessoas com quem você possa trocar relatórios breves semanais. Meu passo desta semana foi X, o resultado foi Y. Esse registro público, não necessariamente para exposição, mas para responsabilidade, ajuda a manter a disciplina. Grupos de 3 a 5 com o objetivo de cuidado mútuo costumam ser eficazes. Ajudam a identificar cegueiras pessoais e oferecem encorajamento prático. Antes de concluirmos, reitero com clareza os limites pastorais e práticos deste caminho. Esta técnica não promete eliminar toda a ansiedade, não substitui terapia quando necessário e não justifica abandono cruel de quem sofre. O método aqui proposto é um conjunto de hábitos espirituais e práticos destinados a criar condições para ouvir a voz mansa de Deus, recuperar direção e preservar a capacidade de servir. Se você vive com sintomas intensos como crises de pânico, pensamentos de autoagressão, perda de contato com a realidade ou incapacidade de cumprir funções importantes, procure apoio clínico imediato. Buscar ajuda profissional é um ato de sabedoria e fé. Agora, convido você a um exercício prático e simples que pode ser feito em casa. Escolha um papel e uma caneta.
Divida o papel em 3 colunas. Na primeira escreva nomear e liste as 3 palavras que descrevem sua ansiedade agora. Na segunda escreva pão e água e coloque 3 ações concretas de cuidado corporal que fará nas próximas 24 horas. Exemplo, jantar nutritivo, 30 minutos de sono, caminhada de 15 minutos. Na terceira escreva limites e liste uma relação ou compromisso que precisa de ajuste e o pequeno passo que tomará para protegê-la. Depois disso, escolha uma pessoa de confiança e diga: vou tentar X por 7 dias. Pode me apoiar com uma checagem no fim desse período? Se puder, concorde com essa pessoa um horário breve para prestar contas. Esse é o mecanismo prático da técnica de Elias: nomear, nutrir e proteger, acompanhado de escuta e passos pequenos. Antes de encerrar, quero orar com você. Senhor, reconhecemos nossa fragilidade e nosso cansaço. Pedimos sabedoria para nomear o que nos corrói, coragem para estabelecer limites com amor e disciplina para cuidar do corpo que nos é dado. Fala conosco em voz mansa, confirma os passos que nos conduzem à vida e ajuda-nos a distinguir impulso de chamada. Dá-nos pessoas que nos sustentem e a coragem de buscar ajuda quando necessário. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Se você chegou até aqui, escolha um passo entre os que conversamos e anote agora. Qual será a sua pequena ação nas próximas 24 horas? Comente abaixo qual passo você vai tentar. Isso ajuda a criar compromisso e permite que eu e outros que acompanham este canal orem por você. Se este conteúdo foi útil, compartilhe com alguém que esteja sufocado agora. Talvez a técnica de Elias seja o primeiro socorro que essa pessoa precisa. Inscreva-se no canal para receber outras mensagens práticas como esta e volte aqui para nos contar como foi seu experimento de 7 dias. Lembre-se, quando tudo parece perdido, não é necessário agir com desespero. É possível parar, nutrir o corpo, proteger a alma, silenciar para ouvir e então dar passos pequenos e confirmados. A técnica de Elias não promete atalho mágico, mas oferece um caminho fiel: honestidade, cuidado, limites, silêncio, confirmação e ação. Faça o primeiro passo hoje e não caminhe sozinho.